E foca aqui, por favor, Ale. Fecha aqui essa imagem. É o meu álcool gel que eu estou andando coladinho comigo. E a partir de agora vamos mostrar como se higienizar uma mão de forma correta, segundo as recomendações do Ministério da Saúde. PV. Aquela higienizada nas mãos. Fala galera, vamos a mais uma videoaula com o professor Roberto Brasil. Hoje nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas, processo de separação de misturas heterogêneas. A partir do momento em que você tem duas ou mais substâncias juntas, você forma uma mistura. E a grande maioria das misturas que existem, elas sempre têm um processo que as separa. É muito difícil, é muito raro você ter uma mistura em que você não possa mais separar os seus componentes originais. E a gente vai tentar, nessa videoaula, te falar, dar uma explanação dos processos de misturas heterogêneas mais comuns. Ok, galerinha? Então vamos lá. O conjunto de processos de separação de misturas, eles são chamados de análise imediata. Existem diversos processos. Mas um detalhe, ou o processo ele é físico, ou o processo de separação ele é mecânico. Os processos físicos são aqueles que vão envolver mudanças de estado físico. Lógico. Os processos de separação mecânicos são aqueles que não envolvem essas mudanças de estados físicos. Nós separamos aqui, galera, a separação de misturas heterogêneas da seguinte forma: separação entre sólidos, do tipo sólido-sólido, separação de misturas heterogêneas entre um líquido e um sólido, separação líquido-sólido, separação de misturas do tipo líquido-líquido e do tipo sólido-gás. Ok, galerinha? Então vamos lá. Os principais processos de separação de misturas entre sólidos heterogêneos são a catação, que é um processo manual, ou você utiliza uma pinça. Por exemplo, nos lixões da cidade, depois de recolhido o lixo, eles jogam numa esteira. Essa esteira, algumas pessoas ficam recolhendo o lixo que é reciclável de lixos que não serão mais recicláveis. A ventilação, que usa a força eólica para fazer essa separação, quer dizer, usa uma corrente de ar. Quando você, por exemplo, em determinadas lavouras de café, por exemplo, o trabalhador coloca o material na peneira, dá uma chacoalhada e joga para cima. A corrente de ar se encarrega de levar a parte mais leve, né, para o solo, ficando só a parte que interessa para o agricultor. Nós temos também a levigação, que é um processo que trabalha com corrente de água, né, com diferença de densidade, ou arraste, muito utilizada em garimpos na separação de minerais, principalmente o ouro, por ser muito denso. A separação magnética, que vai separar materiais heterogêneos magnetizáveis daqueles que não são magnetizáveis. Normalmente nesse processo é utilizado um ímã, que todos conhecem. A peneiração, também chamada de tamização, onde você separa por diferença de tamanho. O instrumento utilizado nesse caso é a nossa querida peneira. A dissolução fracionada, onde você separa sólidos heterogêneos, desde que um dos sólidos seja solúvel em algum líquido. Por exemplo, quando você tem sal e areia, você coloca água no sistema. Colocando água no sistema, o sal, por ser solúvel na água, irá dissolver, formando um sistema heterogêneo entre sal, um sistema heterogêneo em que a areia ficará no fundo e a água
com o sal dissolvido nela ficará sobre a areia. Temos também a flotação, que é uma separação muito utilizada em estação de tratamento de água. A flotação ela separa sólidos também por diferença de densidade, adicionando um líquido que tem uma densidade intermediária entre os dois sólidos. Por exemplo, você quer separar a areia de lascas de madeira ou bolinhas de isopor, você adiciona água, aquele que tem a menor densidade irá flutuar na água, separando os seus componentes. Ok, galera? Nós temos também as separações do tipo líquido sólido. Nós usamos a filtração simples. Nesse processo de filtração simples é muito comum você usar funis, né, como esse daqui. É muito comum você usar papel de filtro. Um exemplo clássico desse tipo de filtração é quando você vai fazer um café, onde você passa esse café por um filtro, seja ele de papel ou de pano. A filtração a vácuo ela já é utilizada em laboratórios para fazer filtrações de materiais gelatinosos, como por exemplo o nosso querido álcool em gel, que a gente está usando de vez em quando. E para esse processo utiliza-se essa vidraria aqui, denominada Kitasato. O Kitasato ele é associado a um funil de Buchner, em que o ar é retirado de dentro da vidraria, facilitando a filtração de materiais que são gelatinosos. A decantação também é um processo que separa líquidos, né, de sólidos. Decantar também é chamada de sedimentar, onde o material fica em repouso e aqueles que são mais densos vão ficar ao fundo do recipiente. Quando você precisa acelerar o processo de decantação, você usa a centrifugação. Lógico, nesse tipo de separação você irá utilizar um instrumento, né, uma máquina chamada centrífuga. A aceleração permite que os materiais mais pesados se depositem no fundo do recipiente. Temos também, dentro desses processos, a separação entre sólido e gás. Também temos filtrações, são exemplos diferentes, lógico. Nessa filtração simples aqui, na filtração a vácuo, a separação é entre sólido e um líquido. Nesse processo, por exemplo, eu posso utilizar um ar-condicionado que tem um filtro que separa as partículas sólidas do ar que está atravessando o filtro. O mesmo processo utiliza-se em aspiradores de pó. A câmara de poeira não é um exemplo tão comum no nosso dia a dia, mas é muito utilizada em indústrias, né, em empresas. E a decantação já, né, que é um processo também que trabalha com diferença de densidade. Quando você está numa sala de aula em que você anda, a poeira ela sobe. Se você deixar a sala quietinha, trancar, com o tempo aquela poeira ela vai decantar, né? Sempre lembrando que a decantação é um processo de repouso que você vai esperar acontecer pela ação da gravidade. E temos também a separação entre líquidos que são imiscíveis, quer dizer, aqueles líquidos que não se misturam com muita facilidade. Para esse, nós utilizamos essa vidraria aqui, que é chamada de funil de separação ou funil de decantação. Observe que ela tem uma válvula e essa válvula permite a saída do material mais denso, e assim que o material mais denso é recolhido, você pode fechar a válvula separando os seus componentes.
Beleza, galera? Nós temos então, na aula de hoje, os processos de separação de misturas heterogêneas. Lembrando, podem ser processos físicos ou mecânicos. Todos os processos apresentados aqui são processos mecânicos de separação. Todos que foram apresentados, nenhum deles envolve uma mudança de estado físico. E nós separamos aqui entre 4 classes: as misturas entre sólidos, heterogêneas entre sólidos, catação, ventilação, levigação, separação magnética, peneiração, dissolução fracionada e flotação. As misturas do tipo líquido-sólido, usamos a filtração simples, a filtração a vácuo, a decantação, a centrifugação. As separações existentes entre sólido-gás, outros tipos de filtração, câmara de poeira ou decantação, e a separação através do funil de decantação, que acontecerá entre líquidos heterogêneos que não se misturam. Beleza, galera? Então, fiquem atentos às nossas próximas videoaulas, para que você não se perca nesse meio tempo. Fique sempre antenado e faça os exercícios que o professor Roberto está deixando na sala de aula. Ok, moçada? Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.